Olá pessoal, e o vídeo de hoje é sobre reciclagem, sobre reciclar latinhas, sobre cultivar suculentas em latas. Eu também estarei compartilhando algumas latinhas que vieram lá das suculentas da Gi. Vocês vão se apaixonar, gente, nas latinhas maravilhosas. E também estarei mostrando para vocês algumas latinhas que eu pintei junto com a minha sobrinha Isabel. Então, um vídeo cheio de fofurices e cheio de dicas para quem quer cultivar suculentas em latas e para quem quer fazer a pintura dessas lindezas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E para quem está chegando novo aqui no canal, gente, eu cultivo suculentas no tempo. Eu cultivo suculentas em materiais recicláveis, eu cultivo suculentas em latas. Eu tenho esses dois painéis aqui, ó, tem esse azul, que foi feito recentemente, e tem o outro lá na frente colorido. Então a gente está sempre fazendo a manutenção deles, está sempre colocando plantinhas novas, pintando novas latinhas, tá sempre mudando, modificando, porque a gente gosta, né? A gente gosta desse mundo de reciclagem, de pinturas em latas, de fazer o plantio, de estar modificando os nossos cantinhos. E eu recebi algumas latinhas lá das suculentas da Gi. Eu fiz um pedido de latas, algumas foram presentes e algumas eu encomendei com ela. Hoje eu vou estar mostrando para vocês essas latinhas que vieram lá da Gi, algumas latinhas que eu mesma pintei e outras que eu fiz junto com a minha sobrinha Isabel, que eu já tenho vídeo aqui no canal junto com ela. Então, quem já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho, que eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas toda semana. Então agora vamos conhecer, vou lá mostrar para vocês como ficaram fofos nessas novas latinhas e como eu faço a pintura. Eu vou estar falando para vocês como eu faço a pintura. Tem bastante pessoas perguntando como eu faço a pintura. Então hoje a gente vai estar dando foco neste sentido. Aqui eu tenho uma estante que fica do lado da casa. Essa é uma das primeiras estantes que eu fiz com latinhas, estante vermelha. Ela fica no beiral da casa, ó. No beiral da casa. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente só rega realmente quando for necessário, né? A água da chuva só vai pegar se de repente der muito vento. Não é muito difícil, gente. O vento tem que ser muito forte. Já deu bastante vento aqui e não molhou. Só respingou. Então aqui é um local onde eu controlo as regas. E recentemente eu fiz algumas latinhas novas para estar colocando aqui, como eu falei para vocês, né? A gente tá sempre renovando os espaços, é algo que a gente gosta de fazer, então a gente tem prazer em fazer e a gente, vê que as suculentas também gostam. Aqui era uma lata mais antiga, ela já tem uma pintura por baixo, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma pintura antiga por baixo. O que que eu fiz? Eu só fiz, peguei a esponjinha e fiz esses riscos coloridos. Olha que linda que ficou. E, gente, essa plantinha tem uma história. Essa é a crassula fusca. Essa aqui, gente, ó. Essa já é uma crassula variegata, né? A perfurata variegata que eu coloquei aqui junto. E esta é a fusca. Essa crassula, gente, quando eu adquiri ela, infelizmente, ela não se adaptou muito bem ao meu clima. E veio a fungar e foi algo muito rápido, o fungo, dentro de uma semana. Como eu venho só final de semana aqui para o sítio, eu já tinha perdido ela. Porém, eu salvei algumas folhinhas. Olha só! E até mesmo para minha surpresa, gente. Até mesmo para minha surpresa. Eu tinha salvado as folhinhas e eu esqueci. Isso faz bastante tempo já. E as folhinhas brotaram. Olha que linda. Ela estava no tempo, um outro espaço onde eu cultivo, faço mudinhas, né? E eu deixo no tempo mesmo. Então agora eu acredito que ela está bem resistente e, trouxe ela para cá, coloquei ela nesse vasinho novo, nessa lata, e vou estar cultivando ela aqui nesse meu cantinho lindo. Então aqui para vocês, ó, eu tenho, algumas latinhas que eu agora estou pintando passarinho, gente. Olha que fofurice que fica. Aqui eu tenio a Baby Finger, o Pachyphytum.
Baby Finger. Olha que coisa mais fofinha. Também fiz o plantio recentemente. Essa eu já tinha, a Lula. Essa é uma latinha nova também. Olha que fofurice que ficou, gente. Lar Docilar. Coloquei alguns bebezinhos aqui dentro. Eu gosto muito de fazer esses mini berçários, gente. Elas se desenvolvem muito bem. Uma chaviana. Essa é uma aqua branca. Também, olha. Aqui, essas florzinhas, gente, eu fiz com Durepox. E aqui eu tenho essa galinha da Angola ou angulista. A gente chama muito de angulista aqui, tá, gente? Com o meu Pachyphyllum Blue Bean. Trouxe 3 rosetinhas para cultivar aqui no sítio. Eu tenho dela em casa, que tá muito fofinha. Essa planta linda veio lá da Betina Plantas. Foi uma encomenda que eu fiz com ela. Olha que fofurice. Trouxe aqui, então elas estão agora aqui para enraizar, né? Então agora, como aqui esse espaço é eu que vou controlar as regas, né? E pega bastante o solzinho da manhã, acredito que vai ser um espaço muito bom para elas. Essas outras eu já tinha. Aqui, mais um passarinho, que eu estou apaixonada em pintar passarinho. Gente, olha que coisa fofinha. A mesma coisa que eu fiz com a primeira lata, fiz o fundo, né? E só passei a esponjinha. Olha que linda. Ai, tá muito lindo, gente. E essas duas aqui foi com a minha sobrinha Isabel. A Isabel tem 7 anos e ama cultivar suculentas e pintar latinhas. Gente, olha o capricho dela. Foi ela que fez, tá? A única coisa que eu fiz, eu desenhei as estrelinhas aqui para elas e a lua e ela pintou. Depois ela fez o fundo, ela pintou as estrelinhas, ela contornou, ela escreveu o nome, ela já escreve o nome dela. Olha que coisa fofinha. E eu coloquei essas plantinhas aqui e agora essas lindezas vão ficar aqui na estante para estar enraizando. Elas estão enraizando ainda, tá? E esse cantinho realmente ficou um charme, né, gente? Eu amei o local. Não só eu amei, mas as suculentas a gente percebe que também amaram. Aqui de manhã pega um solzinho bem gostoso, um local bem iluminado, bem arejado, tá? Aqui a água da chuva também não pega, só se realmente der muito vento, tá? Então eu controlo as regas também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho algumas latinhas que vieram lá da Fernanda, do Jardim da Fernanda. Fazer a atualização para vocês de como elas estão ficando lindas, né? Essa eu tenho que colocar a identificação dela, eu ainda não coloquei, gente. Tem que ver certinho a identificação dessa fofurice. E eu acho que talvez ela seja um sedumzinho ou uma echeveria, né? Pelo formato dela. Tem que ver certinho para colocar aqui a identificação para passar para vocês. Olha que fofinha que ela tá ficando. Essa já é um... Deixa eu ver. Esse é o Sedum fruticosum. Olha que fofinho também. Lindinho, né? Tá abrindo o sol agora. Essa é a Beatriz. Eu tenho um vídeo onde eu mostrei bem certinho ela, gente. Aqui a Juliana. Essa já é a latinha que veio lá da Gi. Mas eu quero mostrar pra vocês essa, ó. Essa é nova. Essa chegou agora. Deus abençoe sua família. Olha que coisa mais fofinha. Ela pintou Maria, mãe de Jesus. Olha que linda. E eu coloquei, gente, a crássula orbiculares aqui dentro. Eu só tenho que ver que talvez essa crássula, ela gosta mais de meia sombra. Vamos ver nos próximos dias se realmente ela vai se adaptar aqui ou eu vou ter que colocar ela em um outro espaço. Espero que dê certo, né? Ficou tão fofinha aqui junto com as outras. E deixa eu mostrar para vocês também mais uma novidade. Essa já foi eu quem fiz, né? Essas casinhas com caixinhas de leite. Eu usei a base e a caixa de leite. Passei cimento. Olha, é aquela massa pronta que a gente usa. Só misturar com água, gente. Passei o cimento. E fiz a pintura, todas duas, tá? Mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui embaixo o furo. Ó. O furo, então, eu deixei aquela parte da tampa, né? Essas duas tampinhas eu encaixei ali para ficar os pezinhos, tá? E aqui onde tá aberto, ó, é o furo onde passa o leite, né? Que a gente... Na verdade, eu virei, tá vendo, né? Aqui é o fundo da lata. Eu cortei a lata, cortei em cima... essa é a parte de cima da lata e esse é o fundo da lata. Então, eu cortei para poder
né, fazer o encaixe e plantar as suculentas, tá? E embaixo daí, então, aqui a mesma coisa, ó, para fazer a drenagem, tá? Mesma coisa. Então, assim, ó, eu optei por uma pintura mais rústica, era assim mesmo que eu queria, gente, né? Para remeter, tipo, a umas casinhas no meio da floresta, sabe? Aquelas casinhas bem rústicas. Olha que coisa fofinha que ficou. Tá bastante em alta nessas casinhas, eu me aventurei a fazer algumas. Vamos ver se de repente sai mais algumas no futuro. Fiz de latas e fiz essas com caixas de leite. Aqui eu coloquei a minha multicava, a Echeveria multicava, que estava precisando de replante. Olha que linda, gente. Aqui tá tudo encaixadinho, tá? Eu cortei todas as raízes. E aqui também elas estão enraizando. Então, são plantinhas novas que estão ainda enraizando. E, gente, eu não esqueci, eu vou falar assim de como eu pinto as latinhas. Não falei ainda, né? Calma, vou chegar lá. Vou falar certinho para vocês como eu faço a pintura das minhas latas. E aqui eu tenho outro cantinho de latas, olha só. Gente, o meu jardim ele está sendo invadido por latas. E haja lata, né? Haja lata. É, a gente ganha também doações dos amigos, porque se fosse só aqui da minha casa mesmo, não seria possível, gente. A maioria das latas aqui eu não consumo, os produtos a gente não consome, então a gente não teria, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, essa foi eu que pintei, coloquei essa crassula aqui, fiz a rega ontem à noite, gente, vocês então vão ver assim o substrato bem molhado, tá? E tenho essas 3 latinhas aqui que foram pintadas, decoradas pela minha sobrinha Isabel. Olha que fofinho! Então, eu fiz mini berçários, eu gosto bastante de fazer esses mini berçários. Ó, estão tudo mudinhas por folhas, tá? Tudo plantas que eu fiz mudinhas por folhas. E a pintura foi ela que escolheu, gente. Ela que fez do jeitinho dela, ó. Escreveu o nome dela, fez a pintura. Aqui ela disse que era da Minnie. Coraçãozinhos da Minnie. Olha que coisa fofinha, gente. É muito caprichosa, né? Tem só 7 aninhos, gente. E é muito caprichosa. Que ela fez a base, né? Ó, aqui embaixo ela fez bolinhas. E aqui ela já fez risquinhos. Muito fofinha. E todas elas ela assinou o nome. Muito fofinho, né? A Isabel, ela gosta muito de pinturas, né? Em latas. Tem algumas casquinhas de ovo que também ela pintou. E ela gosta muito de ver a minha coleção de suculentas. Quando ela chega aqui, ela já vai pro jardim, dar uma voltinha e ver como estão as plantinhas, como estão as suculentas. Aqui essa fofurice, gente, ó, suculentas da Rutinha. Foi a Gi que fez especialmente para mim, né? Bem personalizado, com essa combizinha na frente. Olha que fofinho que ficou, gente. Olha que fofurice. Tem o furinho também, se eu quiser pendurar a latinha, né? Coloquei, fiz um berçário com essas fofurices aqui dentro também. Deixa eu mostrar as outras aqui para vocês. Aqui eu tenho essa, que o tema é sorvete, né? Como se fosse uma casquinha de sorvete. Veio esse grampinho pequenininho também, esse charmezinho na latinha. Olha que fofinho, muito lindo. E ali, gente, eu tenho as maiores. E aqui eu tenho as latas maiores, né? Que são as latas de leite. Essa... eu não sei que lata que é mais comprida assim, né? Mas as outras a gente vê que é latas de leite e latas de conserva, de frutas em conserva. Olha que lindona! Coloquei também essas fofurices aqui dentro, tem que ver a identificação certinha dessa aqui, para colocar aqui certinho. Essa eu ainda não tenho a identificação dela. Essas outras eu tenho, mas aqui é a Hanaikada. E essa eu tenho que lembrar certinho quem é, essa fofinha aqui. Olha que coisa linda, gente. Mas essa eu não tenho a identificação dela ainda. Se alguém souber, olha que fofa que ela está. Aqui eu tenho uma Zaragoza Guspidata, que tá enraizando também, ó. Todas essas latas vieram lá da Gi, tá? Foi a Gi que fez especialmente aqui pra mim, pro meu jardim. A latinha aqui de gatinhos. Amo gatos, né, gente? Tinha que ter, né? Tinha que ter um especial de gatinhos aqui também, ó. Aqui tem uma família de gatos, né? Coloquei essas fofurices.
Tá pingando água ainda, né? Foi ontem à noite que eu fiz a rega. Essa já é a minha Electa, que ela estava bem grandona, ela precisava de uma lata maior, ó. Aqui é uma casinha. Olha que fofinha, gente. Linda, né? Aqui eu tenho outra maravilhosa. Olha que legal o trabalho dela. Para vocês verem bem. E eu tenho mais uma encomenda, gente, que eu fiz de uma outra artista, que tá para chegar aqui. Nos próximos dias teremos vídeo com essas fofurices que vieram, né? Vieram lá do jardim da Jo Batista. Eu fiz algumas encomendas com ela, com a Jo, e algumas gaiolinhas, tem Fusca, com Fusca não, Kombi, muito fofinho, gente. Só tô esperando chegar essas fofurices, dentro em breve elas chegam, e depois eu vou preparar um vídeo para mostrar para vocês as lindezas que vieram lá da Jo. Aqui também com gatinhos, ó. Fica muito lindo, né? Fica um colorido maravilhoso. Então, gente, como que eu faço a pintura das latinhas, né? Como que a Ruth pinta as latinhas para que elas não enferrujem tão rápido, para que elas aguentem mais tempo. Então, a primeira coisa, gente, que eu faço, né? Quando eu pinto as minhas latinhas, eu passo uma tinta chamada Zarcão. O Zarcão é uma tinta própria para metais, onde ela vai proteger o metal da ação do tempo. Ele vai retardar, não que ele não vai enferrujar, isso vai acontecer, com o tempo vai acontecer. Mas ele ajuda, gente, a que esse metal ele não enferruje tão rápido. Porque se você não passar nada e você for cultivar as suas suculentas no tempo, num instantinho, gente, elas vão estar enferrujadas as latinhas, tá? As latinhas enferrujam muito rápido. Então, esse Zarcão, ele ajuda para que as latinhas, né, elas não enferrujem tão rápido. Olha que coisa fofinha, gente. Aqui eu tenho o meu Lenophyllum chocolate, que é o marronzinho, e o Lenophyllum variegata, que é esse manchado com rosa aqui, que a gente chama também de Lenophyllum moranguinho. Olha que fofinho, tá muito bonitinho. Ele deu uma crescida nos últimos dias. Olha que fofurice. Então, continuando, né, a pintura das latas. Após passar o Zarcão, você pode optar, né? Você pode passar uma mão só da tinta, como você pode passar duas, aí vai ficar a seu critério. Eu uso o esmalte sintético branco. Por que o esmalte sintético branco? Gente, eu acho que fica melhor, que fica mais bonito. O esmalte sintético, ele é uma tinta que também ajuda a proteger. Então, você passa o Zarcão, depois você passa o esmalte sintético branco. Muitas das vezes, quando não tem o branco, eu compro o marfim mesmo, que é uma tinta mais clara, né? E eu uso o branco porque o branco, ele vai, depois, a tinta que eu quiser, a cor que eu quiser passar, ele não vai influenciar, tá? Então, primeiro eu passo o Zarcão, depois eu passo o esmalte sintético branco, para depois, então, eu escolher a cor que eu vou pintar a latinha. Olha, gente, que fofinho que tá essa bolsinha. A bolsinha também é muito fácil de fazer, tá? Tem bastante pessoas perguntando sobre como eu faço a bolsinha. A bolsinha é essa latinha aqui. A única coisa que eu fiz aqui foi abrir dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo, com o abridor de lata. A gente abre embaixo e em cima. E depois a gente só amassa um dos lados. Amassa, como aqui, ó, foi amassado o fundo. E coloquei esse araminho, né, aqui do lado para fazer a alcinha, ó. Bem simples, tá? Aí a água aqui, ó, ela vai escorrer aqui embaixo, tá vendo? Ó, ele não tá bem amassado, bem junto. Então a água, ela escorre por esse buraquinho ali, tá? Tá bem certo, né? Tenho várias bolsinhas dessa no tempo e sempre deu muito certo. Após o Zarcão, após o esmalte sintético, aí você, como eu falei para vocês, se vocês quiserem das duas mãos de Zarcão e uma de esmalte sintético, ou uma de Zarcão e uma de esmalte sintético, isso vai ficar a critério de vocês. Aí vocês vão fazer a proteção da latinha de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? Dá bem certo. Como é que eu faço aqui? Geralmente, essas que eu boto no tempo, eu passo duas de Zarcão e uma de esmalte sintético. Aí ele fica mais protegido, mas tenho latas aí que eu passei uma mão de cada, tá? Uma mão do Zarcão e uma mão do esmalte sintético também deu certo.
Então, após essas duas, né, camadas de tinta, então eu venho com a cor. A cor eu vou escolher o que eu quiser, né? Então a cor, gente, para dar a cor eu uso a tinta PVA, que é a tinta própria para artesanato, tá? Ó, aqui, gente, nessa latinha aqui eu passei o zarcão, passei uma mão do esmalte sintético branco e coloquei o spray. Eu me lembro que eu passei um spray rosa bem clarinho, tá vendo? Tá bem clarinho. Só isso, tá vendo? Só fiz isso. Também fica bonitinha, né? Então a tinta PVA é que eu vou dar cor, vou fazer os desenhos, né? Vou pintar aqui, ó. Com a tinta PVA eu faço a cor aqui, ó, esmalte, o amarelo foi feita com a tinta PVA, ó, tá vendo que no fundo é branco? Então o fundo é o esmalte sintético, depois o PVA amarelo, só passei a esponjinha e as florzinhas também com a tinta PVA, tá? Então o desenho sempre a gente vai fazer com a tinta PVA, né? A cor também, olha que legal. Claro, nada impede se você comprar um esmalte sintético na cor que você quiser. Só que como eu falei para vocês, o branco, ele te deixa a opção para depois você pintar a cor que você quiser, né? A cor que você quiser fazer. Se você compra um vermelho, você já não consegue mudar, né? Tem essa opção, ou um azul, sei lá, uma outra cor que tiver lá, você não tem essa opção de estar fazendo, de estar pintando do jeito que você quer. Por isso que o legal é o branco, para depois você criar, você fazer os seus desenhos, a cor que você quiser. O que você pode fazer também é a decopagem. O que seria a decopagem? A decopagem são aqueles guardanapos, ó, que a gente compra e aplica na peça, tá? Então aqui é o zarcão, o esmalte sintético branco e depois o guardanapo, só. Tá? E por último, então, eu uso o verniz spray incolor, em todas, tá? Todas as latas aqui, independente se eu coloquei a decopagem ou se eu fiz a pintura, o que eu fiz, eu vou terminar, eu vou dar o acabamento com o verniz spray, que ela vai dar o brilho, vai ficar bonita, tá, gente? Então, por último, sempre usando o verniz spray. Então, isso vai fazer com que a sua latinha ela fique bem protegida e que ela aguente aí um tempo. Ah, e quanto tempo dura? Gente, isso vai depender da lata. Tem latas que duram mais tempo e tem latas que duram menos, tá? Então, assim, ó, eu tenho latas de 2, 3 anos aí e tenho latas de 1 ano que já estão enferrujando, tá? Isso depende muito do que, né, do tipo de lata. Exemplo, essa é uma lata de conserva de frutas. Todas as latas que vem líquido dentro, elas aguentam mais tempo. Isso eu aprendi com a Betina. E realmente depois, né, da gente cultivando, a gente vai tendo a experiência, a gente vai vendo que realmente é dessa forma. Então a Betina Plantas, que tem canal aqui no YouTube também, ela, né, foi com ela que eu aprendi que as latas que tem líquido dentro, né, que tem os alimentos líquidos, elas aguentam mais tempo porque elas também têm uma proteção extra. Já as latas de leite, deixa eu mostrar aqui para vocês uma lata de leite que já está mais enferrujadinha. Aqui, ó, latas de leite, elas já enferrujam mais rápido, né, porque o produto ele é seco dentro, então elas são umas latas mais finas também e elas tendem a estragar mais rápido, tá? As latas de milho também, elas, né, têm uma durabilidade um pouquinho maior, tá? Como elas também, né, o produto, né, de milho, de ervilha, né, elas duram um pouquinho mais. E nós temos também as latinhas de café, que são essas aqui, ó. Tem aquelas latinhas pequenininhas de café, essas também, elas duram um pouquinho menos. Porém, como eu falei para vocês, nesse tipo de lata, então eu faço o quê? Eu passo 2 mãos do zarcão e de repente até 2 mãos do esmalte sintético. É bastante tinta? É, mas daí elas duram mais tempo. Aí você tem um vasinho com mais tempo aí no seu jardim. Nós temos também as latinhas de refrigerante. Essas também, gente, duram um tempo bem legal, tá? Eu tenho essa aqui, ó, que eu fiz tipo uma bolsinha, ó, tá vendo? Eu abri em cima, deixei a tampinha, até para aproveitar para pendurar aqui, ó. Então eu penduro ela justamente, né, aqui por essa parte. E embaixo eu abri, ó,
Só fiz o corte aqui, uma coisa bem rústica mesmo, tá vendo? Aqui até já abaixou, ó. E é por ali que sai, que escorre a água, tá? Então essas latinhas também, elas tendem a aguentar mais tempo, tá? Elas aguentam mais tempo na natureza, justamente porque, né, é o refrigerante, né? Então elas têm uma maior durabilidade. Tá? Olha que fofinho que fica. Então eu gosto bastante, gente. O meu cultivo é dessa forma. Tenho cultivado elas dessa forma, tem dado certo. Ah, a lata enferruja, o vaso de plástico quebra, o vaso de barro também. Então assim, ó, tudo que você for fazer não vai ser duradouro, não vai ser para sempre, vai ter um tempo, né? Então você vai escolher, né? Graças a Deus a gente mora, né? A gente vive num país onde a gente tem a liberdade de escolher tanta coisa, né? Graças a Deus e graças a Deus, né? Por isso. Então a gente pode também estar escolhendo o tipo de cultivo da gente, onde a gente vai cultivar nossas lindezas. E eu aqui amo fazer reciclagem. Ah, a lata enferruja eu troco, pinto outra, vou usando enquanto dá, né? Vamos fazendo essas trocas. E eu tenho certeza que tem bastante gente que me segue, que assiste aí também gosta. Olha que fofinha. Né? Tenho vasos em plástico, suculentas, né? Vasos de plástico cultivadas. Tenho vasos também de cerâmica, de barro. Então, o meu jardim, o meu cultivo, ele é bem eclético, né? A gente cultiva em diversos tipos de vaso. E todas elas ficam muito lindas, tá, gente? Ficam muito bonitas. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe para vocês as lindezas que vieram lá do jardim da Gi, das suculentas da Gi. As preciosidades que a minha princesinha Isabel pintou junto comigo, né? Falei um pouquinho sobre como eu faço a pintura das latas. Eu sei que tem pessoas pedindo passo a passo, mas assim, ó, eu sou bem sincera em falar para vocês, gente. O passo a passo, ele é muito demorado. Como eu faço várias camadas de tinta, às vezes isso leva até mais de uma semana e muito mais, porque como eu não fico aqui no sítio direto, eu tenho latas que eu começo a pintar no início do mês, sem mentira nenhuma, tá? E vou terminar no final. Por quê? Primeiro final de semana eu vou passar primeiro os arcão, né? Os arcão, deixo secar né, se der tempo, eu passo o esmalte sintético, senão eu vou conseguir só na outra semana. A gente vem para cá só sábado e domingo, né? E a gente não... Tem outras coisas para fazer também, não é só a pintura. Tem os vídeos que eu faço para vocês, a gente tem os replantes, que tem algumas plantinhas que precisam de replante, então isso demora. Então, para mim fazer o passo a passo, só se de repente fosse um período de férias, onde eu fosse ficar aqui vários dias para estar fazendo, né, esse passo a passo para vocês, tá? Mas é bem simples. Se vocês quiserem... quem não sabe pintar, que gostaria de dicas, nós temos tantos canais aí, por exemplo, a Vanilde, né, do Bonito Lindo Arte, ela ensina direitinho como pintar, é um canal voltado para isso, para pintura das latas, tá? Lá ela também mostra para vocês o tipo de tinta que ela usa. Olha que coisa linda, gente. Então, né, se vocês quiserem um passo a passo de pintura em latas, eu aconselho vocês a visitarem o canal da Vanilde. Lá ela vai explicar certinho, tá bom? Então, hoje eu só trouxe para vocês mais as lindezas que chegaram aqui no meu jardim. Falei um pouquinho sobre a pintura, de como eu faço a pintura, quais são as tintas que eu uso, né? E olha que fofurice que ficam. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.